Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Cá estou eu, professor Alain, e mais uma aula aqui do Sou de Educação. E olha o que eu trago para você: solidariedade social, anomia e suicídio. Todos temas debatidos pelo mesmo sociólogo de matriz positivista, o francês Émile Durkheim. E olha só, eu começo com você discutindo justamente a noção de solidariedade. E olha só, de modo geral, chamamos de solidariedade social as teias de interdependência entre indivíduos. Em outras palavras, quando temos uma solidariedade social, significa dizer que nós, quando vivemos em sociedade, estamos interconectados, temos uma interdependência, né? Isso vai ser essa tal solidariedade social. Portanto, é algo que permitisse que nós, seres humanos, que somos pessoas, somos indivíduos, quando colocados coletivamente, isso possibilitasse que nós criássemos um corpo social, criássemos alguma coisa coletivamente. Por exemplo, no trabalho. Veja, num curso como o SOT, tem o professor de sociologia, ou de história, de filosofia, de geografia, de química, biologia, e tudo isso molda o quê? Um conjunto de um curso completo. Não é? Então existe uma solidariedade, tem o pessoal que está gravando, o pessoal que está editando, tudo isso cria, portanto, um corpo funcional. Então isso é uma característica das sociedades. Agora, de mesmo ponto, né, o Durkheim também analisa os tipos de solidariedade social. E ele observa que são duas, tá? Então são duas as formas de solidariedade social que Émile Durkheim observa: a solidariedade social mecânica e a solidariedade social orgânica. Apesar do nome, a solidariedade mecânica não tem nada a ver com máquina e nada a ver com indústria. Muito ao contrário. É a solidariedade marcada em sociedades tradicionais, pré-industriais, onde os elos que unem as pessoas são elos mais afetivos, de ancestralidade, de religiosidade, ok? Não há uma divisão muito firme do trabalho. O trabalho, então, não está socialmente dividido, não tem, por exemplo, linha de produção em série, Fordismo, nada disso. Portanto, é um tipo de sociedade muito mais horizontal e não verticalizada, né? As relações sociais são muito horizontais, muito marcadas por elos, portanto, ali de parentesco, que seja, religiosidade, cultura e por aí vai. E são sempre elos de matriz afetiva. Já por outro lado, a solidariedade orgânica, lembra órgão, como os órgãos do seu corpo. E cada órgão do seu corpo com uma função específica, né? O seu rim não pode substituir o seu pâncreas, que não pode substituir o seu coração, por exemplo. Portanto, cada um funciona de modo individual, com funções muito específicas, mas se qualquer um deles falhar, temos um problema. Então, portanto, a ideia é que cada um faça o seu espaço para que, no geral, eu tenha, então, um bom produto. Ou seja, essa é a solidariedade da indústria, com divisão de trabalho, com hierarquização, baseada em elos racionais. É como numa fábrica de carros, né? Um monta a lataria, o outro a transmissão, o outro motor. E se cada um fazer bem a sua parte, ainda que eles nunca tenham se visto, nem sejam amigos, no final tem um bom automóvel. Agora, se um deles cometer um equívoco, no final tem um carro lá com defeito, por exemplo. Então, portanto, isso é a solidariedade orgânica. Como se cada um de nós fôssemos órgãos dentro de uma sociedade, né? E isso permitisse essa sociedade funcionar. Alan, qual das duas, de acordo com o Durkheim, é a solidariedade típica no mundo moderno capitalista, de acordo com o Durkheim? A orgânica. Então, a orgânica é a grande solidariedade do mundo moderno e capitalista. Por outro lado, o Durkheim também fala de anomia. E o que vai ser essa anomia? Uma anormalidade social. Nós temos uma situação anômica quando as teias, né, quando as redes sociais, quando os sentimentos de pertencimento social são de algum modo violados, ou seja, há um desinteresse pela sociedade, uma falta de fé na ordem social. É como se de algum modo o sujeito tivesse perdido o porquê da sociedade, tivesse perdido a sua relação com as regras sociais, com as regras da vida em sociedade. Portanto, é uma situação anormal e uma situação bastante grave. Então, como consequência desse estado, teríamos uma desestruturação da ordem social. É como se nós tivéssemos, por exemplo, um tecido, daí eu vou chamar isso de tecido social, e esse tecido social, ele é o que permite que a sociedade funcione. Mas de repente começa a abrir o quê? Buracos no tecido, começa a rasgar o tecido. E de repente a ordem social começa a desabar. Por isso que uma crise anômica, por exemplo, é algo sério. E um dos reflexos trágicos da anomia, de acordo com o senhor Émile Durkheim, é, por exemplo, a noção de suicídio. Durkheim tem uma obra chamada O Suicídio,
onde ele estuda esse fenômeno social, um social trágico, claro, mas ele estuda isso e teoriza, tenta lançar luz um pouco sobre esse fenômeno, que é um fenômeno humano. E ele classifica 3 tipos de suicídio: o suicídio altruísta, o suicídio egoísta e o suicídio anômico. Primeiro, o altruísta, no qual o indivíduo abre mão de sua vida em prol de um grupo. Ou seja, no suicídio altruísta, vem de altruísmo, que é um amor de entrega. Ou seja, nesse suicídio não é que o cara quer morrer, tá? Mas ele aceita o risco da morte, ele aceita ter de morrer por alguma coisa que ele julga maior do que ele, maior do que a própria existência dele. Por exemplo, um pai que vai lá e tenta salvar um filho de uma ameaça. Bom, esse pai deu a vida dele para salvar o filho. Veja, ele não queria morrer, ele queria viver a vida dele com o filho, inclusive. Mas, naquele momento, ele viu como algo maior, algo principal, salvar o filho. É um suicídio altruísta, é algo mais, entre aspas, de heróico. Já o suicídio egoísta vem de ego, que em latim quer dizer eu. Então, do indivíduo que não se sente parte da sociedade. É aquele indivíduo, portanto, que não se sente mais parte da sociedade, não se vê mais integrado na sociedade, não quer mais fazer parte dela. E não querendo mais fazer parte dela, ele opta pela autoeliminação. Por isso que é egoísta, ele pensa nele. Por exemplo, em momento algum vai se pesar, por exemplo, o dano social, eventualmente, que esse suicídio possa vir a causar, né? Então, o suicídio egoísta, ele parte muito da vontade pessoal de alguém. Já o suicídio anômico vem, então, do quê? Da anomia. Então, ligado a eventos de grandes crises ou transformações. Ou seja, imagine uma grave crise econômica, como a crise de 29, uma guerra, qual você quiser. Não raro as pessoas entram em colapso, né? Elas entram numa crise. Elas perdem o tecido social, perdem suas relações sociais, perdem a noção do porquê das regras da sociedade. E nesse sentimento de perdição, nesse sentimento de anormalidade, portanto a anomia, ela eventualmente opta pela autoeliminação e comete lá o suicídio. Beleza? Curtiu? Entendeu? Aprendeu? Espero que sim. Então, no mais já sabe, um fortíssimo abraço e que a força, é claro, sempre esteja com você. Tchau, tchau!